Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Porto União, moção. Poder Legislativo Municipal, por indicação do vereador Joaquim Bueno de Oliveira Filho, concede moção de aplauso para o jornal A Segunda, cumprimentando sua direção, funcionários e colaboradores, pelo primeiro ano de funcionamento com edições semanais, que ocorrerá em 2 de maio vindouro. Porto União e região conta hoje com este veículo de informação com qualidade, disciplina, zelo e ética profissional. Entendemos que informar com imparcialidade a comunidade é o grande desafio para uma tarefa nada difícil para realizar, pois cabe também a responsabilidade de passar a seus leitores a informação de forma clara e respeitosa, digna de uma comunidade com vasto número de estudantes. Parabenizamos este noticiário pela sua linha de conduta profissional. Sala de sessões em 23 de abril de 2012. Joaquim Bueno de Oliveira Filho, presidente desta casa e vereador proponente. Convido ao vereador Gildo Luiz Macelai, que acompanha o presidente dessa casa, para a entrega da honraria. Gostaria, com autorização do senhor presidente, de conceder a palavra na tribuna dessa casa ao homenageado Marcelo Storck e também falar em nome de toda a direção do seu estabelecimento. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente. Gostaria de, agradecendo de início a lembrança, compartilhar essa homenagem com a Giza, a Fabiola, a Patrícia, que estão aqui, que formam o principal núcleo do nosso trabalho, o Marcos, que é nosso colaborador, o Dr. Marcos, e demais colaboradores do jornal, e também, principalmente, aqueles que compraram terreno na Lua, quando eu fui a missão de conseguir os patrocínios para que pudesse, assim, abrir esse espaço que eu quero explicar que o A2 iniciou diante de uma dificuldade muito grande entre mim e a Patrícia, dificuldade financeira, dificuldade principalmente de espaço jornalístico, porque até então, em 23 anos de jornalismo, que eu completo, eu me senti um pouco sufocado, porque eu não estava contente com a forma de conduta do jornalismo em Porto União e Nova Vitória, que ainda hoje é feito por 2 grandes grupos políticos, e decidi montar um grupo jornalístico, talvez daí um pequeno diferencial e não apenas o fato do jornal circular a segunda-feira. Lá eu escrevo de todos os partidos, de todos os esportes, e mostro os 2 lados da moeda, como é aqui feito. E eu tinha preparado uma outra historinha para falar, mas diante do que aconteceu aqui hoje, eu me coloquei até na função de espectador, eu vou mudar para dizer que eu posso até escrever no jornal, falar no microfone da TV e escrever de outra forma em outro veículo, internet, mas eu sei que aqui vai ficar gravado, vai ficar pro histórico, né? Então, em primeiro lugar, queria falar do jornalismo, que ainda aqui em União da Vitória acontece como no Brasil. Se precisa de uma concessão para uma televisão, se precisa de uma concessão para uma rádio, mas para jornal não. Por que será? Em Porto União e Nova Vitória se tenta fechar uma televisão, se tenta fechar uma rádio. Por que será? Por causa dos grupos políticos que administram o quê? A informação. E eu, analisando tudo que o Carlos falou, que o Gildo falou, primeiro o Gildo no contexto mundial, né, falando do rio, do meio ambiente, depois o Carlos também, entrando por esse universo, voltamos aqui no final, falando sobre as drogas, e numa noite tão feliz que os professores estão sendo homenageados, eu vejo que a solução de muito disso está exatamente nisso, na educação. E o jornalismo é uma consequência e uma insistência da educação. E ali, em tornar comum, se necessita ter um pouco de informação para não se cometer certas injustiças com as pessoas que fazem aquele serviço do passarinho. Se o meu jornal só circula segunda-feira, é pequeno, mas ele é lícito,
não tem um grupo político interessado por trás. Se o Comad entrega uma camiseta e um boné, é lícito e é o que ele pode fazer. E se todos nós fizéssemos a nossa parte em relação a isso, mudaria muito, principalmente se, além de educação, tivéssemos informação de saber como é o trabalho na realidade. E isso eu senti hoje exatamente na veia o que acontece em âmbito nacional. Quando o político, o administrador público, não vai à fonte saber realmente como são as coisas. Trabalha-se muito com números, com dados, estatísticas, mas não se trabalha com a realidade de quem tem uma pessoa dependente, de quem é uma pessoa que luta para sair do vício. E não podemos aqui simplesmente passar o rodo, exatamente no dia que se comemora, isso é informação, basta ler o jornal, que se comemora não quer dizer festeja, é comemorar, colocar na memória, nunca esquecer, que nós precisamos estar atentos, atuando contra o quê? Contra a droga. Como se combate? Com educação. E por que eu comecei a falar de jornalismo e cheguei nesse viés? Porque eu vivo num país, e eu quero compartilhar com meus colegas jornalistas, acho que devo ter alguém aqui, que se caça o diploma de jornalista. Não preciso de faculdade, não preciso de educação. E a minha presidente altera uma letra no final da palavra para dizer que isso é evolução. Se eu escrevesse isso no jornal, no meu ou em qualquer outro, ia ficar enrolado junto com o abacate. Mas eu vim aqui falar, mudei meu discurso para dizer que eu quero fazer um protesto contra a falta de sensibilidade do que eu ouvi aqui hoje em relação ao trabalho do Comad e principalmente dizer que essa moção não vai ficar na parede nem na gaveta, vai ficar no meu coração, mas principalmente, acima de tudo, que existe uma droga muito maior que a falta de informação. Obrigado.